Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz de Deus seja conosco nesta manhã. Que bom que dormimos bem, acordamos bem, nos alimentamos bem. Estamos aqui com disposição para ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Estudo que nós, nessa manhã, teremos aqui. Nesses 4 dias nós vamos tocar em alguns pontos, nós vamos estar falando no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, livro que a igreja vai estudar durante todo o ano. Então, que você, de verdade, possa estar atento, participando dos cultos, dos estudos bíblicos, das quartas, né? A Paloma está sempre lá. Escola Bíblica Dominical, para que a gente possa entender tudo que Deus tem para nos falar através desse livro que Ele nos deixou como sua palavra. Nós vamos mais uma vez tocar em alguns pontos aqui no primeiro capítulo e eu vou ler de novo Atos capítulo 1 e vou ler hoje um pouquinho mais até o verso 26. Preste atenção nessa história. Eu vou estar sempre relendo para que essas palavras fiquem marcadas no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. Então, Atos de 1 a 26, assentados com toda atenção, ouçamos, então, a leitura da palavra. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. O primeiro livro é Lucas, o Evangelho de Lucas. Até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Eles guardavam isso, expectativa, né? Então é agora, finalmente chegou a hora que a gente vai dominar politicamente Israel. E Jesus disse assim, verso 7: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para os céus, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galiléia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado por meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Então voltaram para o Monte das Oliveiras, cerca de 1 quilômetro de distância. E quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Todos esses se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos já estavam reunidos no seu lugar,
foi aumentando a reunião. Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali, de cabeça, com seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram lugar o nome aramaico de Alcedama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia que foi tirado do nosso meio e levado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual desses homens escolhemos como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Pai, louvamos o teu nome, Pai. Nos ensina através da tua palavra. Em nome de Jesus, meus amigos. Irmãos, eu começo recapitulando. Ia falar recapitulando o estudo de ontem, mas quero recapitular o combinado de ontem. Se alguém dormir, amém? Ficar atento aí. Mas recapitulando o que vimos ontem, eu falei que o sentido da nossa vida, da nossa existência, está relacionado ao compreender o seu papel. Isso em todos os casos. Eu vi aqui o Léo falando sobre ele e a família dele, né? Você só será um bom filho se você entender o seu papel de filho. Você só será um bom marido se você entender o seu papel de marido. Uma boa esposa se você entender o seu papel de esposa. E um bom cristão se você entender o seu papel de cristão. O sentido da vida está naquilo que você, quando você compreende qual é a sua missão. Falei ontem que Jesus então deixou essa missão, esse propósito para a igreja lá em Mateus 28. Não é? Ele disse: ide, fazeis discípulos em todas as nações, batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas. Ele tem dito e estará conosco todos os dias. Então, ele deixou isso, e nós, se a gente compreender isso enquanto igreja, a gente começa a desempenhar o nosso papel. Aí ontem eu falei sobre 4 pontos para que essa missão fosse cumprida. Vocês lembram quais são? Sim, eu sei que vocês lembram. Preparo, né? No preparo, eu falei que nós temos um chamado, nós temos um ensino, instrução, não é isso? Nós fomos empoderados, tá? Nós recebemos a nossa credencial dada pelo Espírito Santo e nós temos um alvo. Lembra disso? Então, além do preparo, nós temos um propósito
que é ensinar a palavra, a autoridade que vem de Cristo, que vem de Deus, e nós temos um alvo. E o alvo não era local, o alvo era o mundo todo. E chegamos aqui. Hoje a gente vai começar assim. Por isso nós estamos aqui para desempenhar o nosso papel. Então hoje eu quero falar sobre algumas coisas, irmãos. Eu quero falar sobre por que entender isso. Perfeito. Eu entendi como eu devo me desenvolver, como eu devo proceder. Então é só ir. Recebi o Espírito Santo, né? Já sei qual é o alvo, os confins da terra, tudo certo. Vamos lá. Não é assim não, tá? Então nós vamos falar hoje sobre os desafios. Bota lá no início, né? Os desafios para completar a missão. Nós temos desafios. O primeiro desafio que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, eu queria que vocês prestassem atenção em cada um deles, tá? É a visão correta do reino de Deus. Eu entendi que eu preciso desempenhar o meu papel, mas eu preciso compreender o que é o reino de Deus, senão eu vou cumprir um papel errado. Hoje, a gente vive uma cegueira espiritual, uma miopia espiritual. É como se a gente não entendesse o nosso papel no mundo. Por que eu estou dizendo isso? Sem a compreensão do reino, nós estamos perdidos nesse mundo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O reino de Deus, ele é espiritual ou ele é geográfico, territorial? O que vocês acham? Amém. Então, quanto ao seu caráter, dentro dessa parte da visão, eu vou dividir em 3 partes. Quanto ao seu caráter, o reino de Deus ele é espiritual. O que os discípulos acharam que era? Verso 6. Nós falamos sobre isso ontem, vamos falar um pouco hoje. Verso 6 diz o quê? Senhor, em que tempo irá restaurar o reino? Eles achavam que era espiritual? Eles achavam que era geográfico, territorial, que era político. Eu volto a trazer isso para a igreja porque a gente precisa entender isso definitivamente. A gente passou alguns anos aí brigando porque não sabia o nosso papel, não sabia o que era o reino de Deus. Completamente cegos, espiritualmente cegos. Eles sonhavam com um domínio político, com o restabelecimento de uma monarquia e, consequentemente, a libertação de Israel de Roma. Só que o reino Israel de Deus nunca foi de Roma, sempre foi de Deus. Entenda isso. O propósito de Deus nunca foi esse. Tá? O reino de Deus é diferente dos reinos humanos. Entenda isso. O reino de Deus não se identifica com qualquer ideologia, seja ela qual for, política ou social. Embora estejamos inseridos neste meio, embora tenhamos e devemos ter o nosso posicionamento político, e pela misericórdia de Deus que eles coadunem com os valores do reino de Deus, pelo amor de Deus. Mas a gente não está aqui para estabelecer um reino político. Ele não se caracteriza por isso, por nenhuma bandeira. Ele não é de direita, ele não é de esquerda, ele é do alto, porque ele é de Deus. Ele é de valores. E é testemunhando de valores, testemunhando com a sua vida, que ele vai se estabelecendo, irmãos. Irmãos, entenda isso. Essa questão é muito importante da gente entender, porque isso pode que não seja claro para você. Mas o reino de Deus ele não é visível. Ele vai
crescendo de maneira às vezes invisível, porque ele é espiritual. E eu entendo, nós valorizamos aquilo que é visível. O que é? Quando a gente fala em espiritual, a gente pensa assim, a pessoa espiritual é aquela que é abençoada. Por quê? Porque a gente vê ela prosperando. E aí a gente desenvolveu teologia da prosperidade, de tantas outras coisas. Porque é mais fácil de ver. Eu costumo dizer que espiritualidade é igual saúde emocional. Você não sabe. Você não vê. Você vê saúde. Você vê doença. Sintomas. Agora a pessoa que está saúde, você não vê a saúde emocional de ninguém. Agora quando vem a crise, você vê quem tem e quem não tem. Quando vem a dificuldade, você vê quem tem equilíbrio, quem age, quem é seguro emocionalmente e quem não é. Porque quem não é se desestabiliza, se desespera. A gente não vê isso, a pessoa tem interno. Tem gente que se descompensa diante de qualquer problema, emocionalmente falando. Se diz espiritual, a gente não vê. Então não é o que eu digo, é o que eu sou. Tem gente que se diz espiritual, mas não tem amor, é egoísta, só pensa nele. Tem gente que diz que tem paz, mas vive arranjando um crente onde vai, semeador de encrencas, colecionador de encrencas, Tem gente que diz que tem mansidão, domínio próprio, mas é reativo, impulsivo, não tem paciência. E esses são os quê? Os frutos do Espírito. Então você não tem que dizer, você tem que ser isso. E é na hora que você precisa que isso vai se evidenciar. Então, espiritualidade é isso. A gente encontra no testemunho a espiritualidade. Então, assim como a saúde, que você não vê, entenda, a espiritualidade é fundamental para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. O reino, ele é de caráter espiritual, não territorial. Ainda, outra pergunta, vamos lá. O reino, ele é exclusivo ou ele é amplo, universal? Universal, sabemos disso, Então, quanto ao seu alcance, o reino, ele é universal, ele é internacional, ele é para todos. Nós sabemos disso, mas fazemos isso? Não. Então, eles queriam ver os judeus ganhando a sua independência, Eles queriam isso, eles queriam ficar ali em Jerusalém, eles queriam que acontecesse lá, como aconteceu com os macabeus, que venceram os sírios e favoreceram, libertaram Israel. Então agora vem Jesus, vence Roma e mais uma vez nós estamos favorecidos. Era o que eles queriam, a visão era muito exclusiva. Nós somos o reino, o povo escolhido de Deus, e o reino de Deus, ele é para todos, de Jerusalém, passando por Judéia, Samaria e até para Canaã. Irmãos, todos precisam ser alcançados. O reino de Deus não é de uma faixa etária. Tem uma pessoa que saiu da igreja porque a igreja não tinha jovem. Então a igreja do reino de Deus é dos jovens. Tem outros que querem que o reino de Deus seja dos idosos. Tem que cantar música só de idoso, tudo, porque o reino de Deus é daquele tamanho. Só que o nosso discurso é que ele é de todos. A gente precisa então deixar de discursar e compreender e viver isso. Uma das coisas mais bacanas do retiro espiritual da igreja, sabe o que é? Toda a igreja está aqui. Tem criança, tem jovens, adolescentes, tem os adultos. Bacana, A gente vai aprendendo ali. Os irmãos ontem viram a irmã Diné capturar uma galinha e ficaram ali em volta dela. Vão aprendendo, a gente vai
aprendendo a conviver com todos. Eu vou falar mais sobre essa integração, o quanto era importante. O reino de Deus é de todas as gerações, de todas as línguas, de toda a cultura. Não é exclusivo. Agora, outra pergunta. Quanto à sua expansão, o reino de Deus, ele cresce de forma rápida ou lenta? E aí, o que vocês acham? Vocês estão certíssimos. Não é rápido nem lento, ele é gradual. Tá? Ele é gradual. Eles queriam, Senhor, é nesse tempo, é já. Você vai ali e volta, né? Vou ali e volto logo, né? Só um minutinho, né? Eles queriam isso, vapo de volte. E o reino de Deus, ele ia se estabelecendo à medida do testemunho. Sabe o que é isso? Imediatismo. Como eles eram imediatistas, nós somos imediatistas, irmãos. Nós somos imediatistas. A gente quer aqui e agora. A gente quer aqui e já. E já. Atos 1, de 7 a 8. Olha só o que ele responde. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe vocês saber disso. Façam a sua parte. Então, ele diz, vocês vão receber o Espírito Santo, né? E vão fazer o quê? Ser testemunhas. A parte de vocês é ser testemunha. O que importa para vocês é ser testemunha. Por que eu digo isso? Porque a gente gosta daquela frase que diz assim, que o reino de Deus precisa ser conquistado à força. Irmãos, entenda uma coisa, o reino, ele é gradual, ele é a medida do nosso testemunho, do nosso envolvimento com Deus. O reino de Deus não é a força, a gente não sai, testemunha, não sai matando pessoas para o reino avançar, não sai passando por cima das pessoas para o reino avançar. E a nossa religião ensina isso, a gente não explode prédio, no nosso reino é estabelecido de maneira gradual, isso não é cristianismo. A gente não invade lugar, a terra de ninguém. Entenda, é gradual, é através de testemunho. E essa cegueira espiritual atrapalha, é um impedimento. A gente está aqui há 2000 anos, precisando entender essas coisas. Tá? Entenda isso. A gente quer logo, quer que a igreja cresça rápido, quer fazer um monte de coisa, não é ativismo, não é com programações, é com o testemunho da palavra de Deus que a gente vai avançar, que a gente vai se estender de maneira gradual. Sem negociar valores, sem negociar a nossa fé, de testemunho em testemunho, alcançando todos até os confins da terra. Sabe qual é a minha maior preocupação com a igreja, falando de crescimento? Que ela seja saudável. Não é verdade? Entenda uma coisa. Na medida que a gente vai ficando saudável, a gente cresce de maneira saudável. Não é criando estratégias, enfim, é investindo espiritualmente na palavra para que a gente cresça de maneira saudável. Sabe por quê? Deus que determina o tamanho da igreja. Deus que determinou o seu tamanho. Não foi o Júnior que escolheu o teu 1,92 m. Deus decidiu isso. Se você tem 1,60 m, Deus escolheu que você tivesse 1,60 m, amém? Mas você pode ter 1,92 m, 1,60 m e não ser saudável. Mas não adianta nada. O importante é você ser saudável, não crescer doente. Os pediatras, eles dizem lá, mãe, fala o seguinte, o que eu preciso fazer para o meu bebê crescer? Hoje a gente pega um monte de fórmula, junta, estica, faz tudo, faz natação, alongamento. E o
pediatra diz, você dá o leite. Ele vai crescer, saudável. Dá a comida na medida certa. E ele cresce. Criança não cresce? A mãe só dá o leite e ele cresce. Você compra o sapatinho e você vai ali quando o sapatinho perdeu o sapatinho. Você compra a roupinha, não deu nem tempo já. Você compra tanta, né? Você gostou de todas. Aí você compra tanta, quando usa uma, usa duas, a terceira não dá mais no bebê. Porque ele está saudável. Ele vai crescer. A igreja é assim. A igreja precisa crescer sem afobação. À medida que nós estamos nos curando das nossas mazelas, à medida que nós vamos sarando as nossas enfermidades, a igreja vai crescer de maneira saudável, feliz, dando testemunho. Você quer saber? Eu não tenho nenhuma pressa, não é essa a minha missão. Fazer a igreja crescer, porque cada igreja tem o tamanho que Deus determinou. A minha missão é fazer a igreja ser saudável, para que do tamanho que ela for, ela possa fazer a diferença e testemunhar neste mundo. Amém. Entende como é importante entender e ter a visão certa do reino de Deus? Senão a gente sai pulando etapas, querendo copiar todo mundo, porque ali deu certo, lá deu certo também. A gente não entendeu o reino de Deus. A gente precisa compreender isso. Mas há um segundo desafio que esse capítulo nos mostra. Esse segundo desafio é a acomodação. É difícil crescer assim, cumprir a missão assim. Voltar ao verso 9, 10 e 11. Presta atenção. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo que o viram subir. Amém? Os discípulos estavam reunidos ali, obedecendo, aguardando os próximos acontecimentos. E os anjos disseram assim: olha, o que vocês estão parados aí, olhando para o céu, contemplando aqui a glória de Deus? Vocês precisam agir, fazer alguma coisa. Eu vou voltar para o céu, o Espírito Santo vai descer, e eu não quero que vocês sejam acomodados. Quero que vocês continuem sendo testemunha em todos esses lugares onde a missão precisa chegar, onde a palavra precisa chegar. Irmãos, o comodismo dos crentes é um grande obstáculo da igreja. Entenda, igreja? Você não foi chamado para ficar olhando para o céu. Você não foi chamado para ficar acomodado no banco. Você foi chamado para fazer discípulo. Você foi chamado para encontrar o seu lugar no reino. Nós somos chamados para batizar e ensinar a guardar as palavras de Jesus. A igreja não pode ficar trancada em quatro paredes esperando o Jesus que subiu voltar. Tem que fazer discípulos, senão ele não vai voltar. Irmãos, é interessante isso, né? Porque muita gente acha que precisa de cargo, de alguma coisa para fazer, para cumprir essa missão. Testemunhar em Jerusalém, Judeia. E eu perguntei onde, qual a sua Jerusalém? A irmã Luciana, ela canta aqui, os irmãos estão acostumados a vê-la cantando aqui de vez em quando, né? Mas ela tem um projeto muito bonito, tá? Que ela trabalha evangelizando crianças ou as pessoas lá da comunidade onde ela foi criada. É isso. Porque lá é Jerusalém dela.
Ela entende que lá é Jerusalém. O Léo falou da família dele. Não é parar e olhar para o céu, gente. Não é ficar acomodado. A igreja hoje quer olhar para o céu, quer contemplar, ao invés de testemunhar. E nós precisamos vencer esse desafio da acomodação. Como somos acomodados hoje? Não é de hoje que eu ouço que todo o trabalho da igreja são 20% dos membros que fazem. Não é possível isso. Qual o seu lugar no reino de Deus? Há um terceiro desafio que a igreja precisava vencer e nós precisamos vencer, que são os interesses pessoais. Antes da gente ver, só para dar uma... Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ver a palavra. Atos 1, a partir do verso 15, diz: por esse tempo, preste atenção, irmãos, cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar. Pedro se levantou e disse: irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas, irmãos, preste atenção nisso. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, com o seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico Acéldama, que significa campo de sangue. Irmãos, a cobiça, a vaidade, o interesse pessoal roubou o coração de Judas, um dos 12 discípulos. Sabe por quê? Ele foi servir por interesse pessoal. Ele estava ali porque alguma vantagem tinha. E diz aqui que esse interesse pessoal, essa cobiça, essa falta de compreensão do que era o reino de Deus, de quem era Jesus, levou ele para a morte eterna. Ele se destruiu completamente. Pedro vai dizer, ele foi para o lugar que tinha que ir. Irmãos, interesses pessoais, o que vocês acham? Ainda hoje tem destruído a igreja? Muito, né? Tem parado crentes, tem parado igrejas, pessoas que desperdiçam, preste atenção nisso, os melhores anos da sua vida, as melhores horas do seu dia, com coisas na igreja, mas com coisas que são no reino da terra, não no reino espiritual. Na verdade, só estão na igreja por interesses próprios, preocupados com seus nomes, muito mais com seus nomes do que com o nome de Jesus. Pessoas que querem lucrar com a obra, em vez de fazer o reino crescer para a glória de Deus. Irmãos, é impressionante. Eu falei para os irmãos grifar essa palavra no verso 17, né? Verso 17, vamos lá. Eu fico pensando nisso. Judas era um de nós e participava do ministério conosco, tinha cargo na igreja. Os irmãos que estão aqui, os irmãos podem lembrar de quantos que já fizeram parte da nossa membresia e não fazem mais? Por que estavam aqui? Né? Quem aqui lembra? E levanta a sua mão, pelo menos uma pessoa que já foi contada entre nós, né? Que já fez parte do ministério conosco, que já cantou com você no louvor, no coral. E hoje você vê que não está nem na outra igreja, não. Completamente fora dele. Você conhece alguém? Eu conheço. Misericórdia, né, irmãos?
Quantos? Começava com a Paula um dia desse sobre um conhecido e falei, ele está foragido da polícia. Aí ela disse assim, ele já namorou a filha de um dos pastores da igreja. A nossa igreja. Que coisa. Que coisa. Isso é inacreditável, irmãos. Por que está ali? Quando a gente olha para a história, né? Whitney Houston, né? Cantava no coral da igreja. Os mais antigos talvez lembrem de Ângela Maria, membro da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Contada entre nós, destruída. E outros que querem entrar no evangelho por interesses, não é? Políticos, hoje artísticos. Há um tempo atrás a Gretchen, era evangélica. Sem testemunho nenhum, sem compreender o reino, tantos nomes, tantos políticos que procuram o evangelho, por quê? Por interesse próprio, e isso atrapalha o desenvolvimento da igreja, irmão. Você que está aqui, não esteja aqui por vaidade, não. Tem gente, e aí eu lembro de uns recentemente, que estão na igreja e querem fazer tudo se auto-justificando, mas querem que as suas ideologias prevaleçam, afrontam às vezes a igreja, querendo fazer a sua vontade o tempo todo. Que dificuldade, gente! Lidar com quem só quer fazer a sua vontade, num lugar onde nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus e não outra. A maior parte do tempo que eu passo, irmãos, eu sou pastor há 23 anos. E acho que 95% desse tempo foi à frente da igreja. E 80% do meu tempo não foi estudando e pregando. Foi resolvendo problemas que não era para resolver. Conflito entre irmãos, vaidade pessoal. Como é que pode isso, gente? E isso impede que a gente cumpra a nossa missão. Impede ou não impede, irmãos? Por isso que a gente está aqui, né? Agora, preste atenção. Volta lá no texto. Verso 18. Verso 18. Volta lá. Sabe por que essas pessoas fazem isso, irmão? Ele comprou o quê? Um campo com dinheiro que recebeu por sua perversidade. Sabe o que significa isso, irmão? Recompensa. O pecado é recompensa, sabia? Quem busca interesse próprio, às vezes consegue isso. Só que o pecado recompensa, mas destrói. Amém, irmão? O pecado recompensa, mas destrói. Porque o mesmo pecado que recompensou Judas, destruiu Judas completamente. A gente precisa entender isso. Um triste fim para alguém que foi contado entre os 12 primeiros discípulos de Jesus. Minha pergunta para você nessa manhã é: o que você tem amado? Por que você está aqui? Por que você se envolve? Que tempo há na sua agenda para as outras pessoas? Para a vontade de Deus, ou se sua agenda ela está sempre pronta para os seus interesses, para aquilo que você quer fazer. Vamos a outro desafio? A unidade dos membros. Que desafio, irmãos! Preste atenção aqui. Versos de 12 a 14 agora. Eles voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. E quando chegaram, subiram à sala, no andar superior da casa onde estavam hospedados.
Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Orfeu, Simão Zelote e Judas, não o interesseiro, o outro, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhado de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles. Mas observando essa lista de nomes, volta lá. Olha só. Te deu aqui algumas listas de nome de grupo, né? Olha só o grupo deles. Olha o grupo deles. Eu não sei se era o azul ou o verde, mas olha só o grupo deles. Né? Eles estavam ali. Agora, vocês acham que era fácil manter essa gente junto aí? Da melhor qualidade, tá? Da melhor qualidade, ó. Gente que entrou para a história. Você acha que era fácil manter esse pessoal junto? Pedro, impulsivo, inconstante, falante. Você já conviveu com alguém falante, que fala demais? Você quer ficar quieto e ficar falando? Né? E aí, é fácil? É fácil, né? Havia negado Jesus 3 vezes, mas se achava tal. Já conviveu com alguém assim? Né? João é da paz, né? Mexe com ele. Estourava. Você podia mexer com o cara, né? Senhor, manda fogo descer do céu. A apelido dele era filho do trovão. Você acha que é fácil conviver com alguém para vir curto? Né? Tiago era a companhia dos dois ali. Eu fico com pena de Tiago. Tiago foi o primeiro a morrer. Ele falou assim: eu me leva. Né? Imagina aquele barquinho, né? Pedro, Tiago e João, o barquinho, o Tiago, meu Deus, ajudava Pedro, outro João. Mas eles estavam no mesmo barco, irmão. Eles tinham que continuar. Né? Felipe, né? Mateus, sistemático, né? Cheio de toque, como diz lá no filme lá dos The Chosen, né? Irmãos, eu fico pensando, mas volta, tá aí, né? Maria e outras mulheres. Você imagina Maria convivendo com Maria Madalena, se misturando, essa mulher aqui, na mesma reunião comigo, ao passado dela. Você imagina isso? Era fácil, irmãos? Olha a roupa que ela coloca. Meu Deus do céu, misericórdia. Sou Maria. Eu não posso ir no mesmo lugar que essa pessoa. Posso conviver com essa pessoa. Né? No mesmo círculo de oração, na mesma igreja, irmãos. Uma toda espiritual e outra com um passado que é condenável. Acontece isso na igreja? Sim. É fácil? Não. Mas a gente tem que viver, né? Os irmãos de Jesus, irmãos, eu atendo no consultório filhos de pastores, parentes de pastores, magoados, decepcionados com a igreja pela maneira que são tratados pela igreja. Né? Eu fico imaginando aqui os irmãos de Jesus, ele dando opinião, e o pessoal dizendo também, se acha, né? Só porque são irmãos de Jesus. Aí, vamos ouvir, não, vamos fazer nosso grupinho ali, porque eles são os irmãos de Jesus. Por outro lado, eles mesmos, eu sou irmão de Jesus. Eu tenho privilégios, sou irmão mesmo dele. Né? Não poderia, não. Não pode ter, não. Mas tem. Tem, pior que tem. Então, esse não é um desafio da igreja. Não é um desafio que nós precisamos ter, que nós precisamos vencer a unidade dos membros. Irmãos, eu pergunto, é difícil, mas é possível? Sim. Por que é possível? Porque eles conseguiram, irmãos. Esse grupo conseguiu. Eles começaram orando ali, poucas pessoas, diz o texto que logo eram 120 que foram orar com eles. Teve o primeiro sermão, 3.000. Então é possível, irmãos, imagine
imagino como foi, mas eles aprenderam o quê? Vamos ver isso em Atos, a repartir. Eles aprenderam a amar, eles aprenderam a superar as diferenças, eles aprenderam a perdoar pecados. Eles aprenderam isso e juntos eles desenvolveram, eles compartilharam, eles encorajaram. Essa é a imagem, a marca da igreja primitiva, irmãos. Que bela missão para a igreja cumprir a missão dela. Ela precisa superar todas essas coisas, minimizar esses conflitos ridículos que a gente insiste em cultivar nos nossos relacionamentos. Mas há mais um, ninguém dormiu agora, mas há mais um desafio que a igreja precisa superar: a indisponibilidade de voluntários. Versos de 21 a 26. Preste atenção. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Preste atenção, tá, irmão? Desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu, o escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração, mostra-nos qual desses homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros homens. Irmãos, que privilégio! Vocês perceberam uma coisa aqui? Sobrou uma vaga, né? E eles tinham peça de reposição. Que inveja, irmãos! Eles tinham tinham 120 pessoas para escolher para um ministério. Pensou, Luciano, que bênção, né? Eles tinham peça de reposição. Havia discípulos habilitados, né, com credenciais, gente disposta para servir. 120 que a gente precisava escolher para vir 60 no retiro na dificuldade, né? Para vir 60. A missão teve que trabalhar dia e noite, fazer almoço, jantar, piquenique, o que tinha para fazer, lavar carro. Vamos passando a memória, né? A gente esquece, vai lembrando aí. Para arrumar 120, para arrumar 60, a gente tinha que trazer 100 aqui. Né? Uma conta que só vai fechar, só vai entender isso depois. Tá? Aí pensa. Irmãos, infelizmente hoje não é assim. Não sabe quem ajudou a carregar o caminhão na quinta-feira, lá na igreja? O William, filha dele, né? Coitado. Desavisado, foi lá entregar a bolsa, achando que era só para entregar a bolsa. Você vai vir entregar a colchonete, o pão de campo. Tinha um caminhão a carregar. Sabe quantas pessoas tem lá na igreja? Dizem que tem mais de 300 lá na igreja. Mas o nosso visitante foi lá carregar o caminhão. Porque falta gente disponível. Falta gente disponível, né? Falta gente que se dispõe a servir. Porque hoje nós vivemos um tempo onde todo mundo quer ser servido, irmãos. Todo mundo quer ser servido. A falta de voluntário é que reduz o cumprimento da missão. Isso é um desafio para hoje. Aliás, um desafio para hoje. Ajude alguém a fazer alguma coisa hoje no retiro, né? Se alguém estiver lá no campo,
com sede. Você vai, não, está com sede. Quer que eu traga um copo d'água? Obrigado, Tiago. Obrigado. Mas às vezes a gente fica assim, vai você. Você está lá na fila, você vê que tem um idoso lá atrás que não comeu ainda. Boa ideia, né? Mas não precisa nem dividir o horário, irmão. Só a gente entender quem é prioridade e quem não é para comer primeiro, irmãos. Mas se a gente não falar, não der um jeito, ninguém pensa, porque a gente vive uma época que todo mundo só pensa em si. Todo mundo só pensa em si, não está nem aí. Não pensa no outro. Eu fico imaginando, irmãos, eu fico olhando para frente e honestamente eu fico preocupado. Sabe por quê? Quando eu era adolescente, sabe quem organizava os retiros da igreja? Alfredo. Era Alfredo, Eduardo, eles organizaram. Passou não sei quantos anos, né? Já tenho 50 anos. Sabe quem organiza o retiro da igreja? Alfredo. Sabe por quê? Porque não tem gente para fazer isso. 30 anos atrás, sei lá, não sei quanto tempo, sabe quem fazia gincana na igreja? Aí eu vi aquela fazendo, as pessoas reclamando, vai fazer. Vai fazer. A gente não tem vontade. Tem gente para reclamar, né? Gente para criticar. Isso a gente tem. Mas a gente hoje sofre na igreja para fazer alguma coisa porque a gente não tem voluntários. A coisa está acontecendo do lado. Eu vi hoje aqui, a gente misturando assim, botei uma cadeira, a pessoa veio sentando, o resto continuou. Olhei assim, é isso mesmo. É isso que a gente viu. Faça uma reflexão na sua vida, né? E veja o que você pode fazer no reino do Senhor para que a missão avance, para que a sua igreja cresça, para que o reino seja proclamado para a honra e glória do nosso Deus. Queridos, esses são alguns dos desafios. Eu poderia falar aqui a manhã toda. Mas tem muita coisa que impede a gente de cumprir a missão. E a gente precisa entender isso. Eu quero concluir a minha palavra dizendo: examine-se nessa manhã. Cantava. Examine-se nessa manhã. Qual é a sua dificuldade? É falta de visão do reino de Deus? Você não tem a visão, você não tinha a visão correta? Qual é a sua dificuldade? É a acomodação, você é acomodado, você se reconhece acomodado? Não fica com vergonha, não. Não tem iniciativa. É falta de humildade. Você contribui para a falta de humildade. É interesse próprio. Você só faz aquilo que é da sua vontade. A sua vontade tem que prevalecer sempre. Deixa Deus sondar o seu coração. Examina você o seu coração. Você não é voluntário nunca. Qual desses? Né? Ou qual é? Ou quais são os seus? Quais são os obstáculos da primeira igreja da freguesia? Eu queria orar nessa manhã para que você possa vencer isso. Pelo contrário, irmãos, vai demorar. Vai demorar muito para a gente cumprir essa missão.